Aleluia. Qual o valor da sua mente? Nossa mente tem um valor proporcional ao nível de conhecimento adquirido que acabou se tornando parte dela. Então, esse é o valor da sua mente. A capacidade que você tem para resolver problemas faz você ter mais ou menos valor. E você tem essa capacidade para resolver problemas de acordo com o nível de conhecimento que você tem. Amém? De acordo com o nível de conhecimento que você tem. Porque para cada coisa, para cada área, precisa haver um tipo de conhecimento. Ok? Eu costumo dizer, quando eu falo sobre a unção, por exemplo, que quanto mais você sabe sobre ela, mais funciona para você. Agora, isso é para qualquer coisa. Quanto mais você sabe sobre um assunto, mais funciona para você no que diz respeito a coisas espirituais. Mas, no natural, também é assim. Quanto mais você sabe, mais você consegue resolver problemas. Amém? Então, já que é assim, eu quero mostrar para você hoje o quão é importante adquirir conhecimento. O quanto é importante ler e aprender. Ler, entender, aprender é muito importante de uma maneira natural e principalmente de uma maneira espiritual. Amém? Você quer vir comigo nessa mensagem? Eu vou compartilhar algumas coisas interessantes com vocês. John Wesley, ele disse: o cristão que para de ler, ele para de crescer. Ouçam. Talvez você tenha ouvido essa frase antes, mas eu quero que você ouça mesmo. O cristão que para de ler, ele para de crescer. Agora, alguns estudos mostram que o brasileiro ele lê em média 2 livros por ano. Apenas 2 livros por ano. O brasileiro. Em média, 2 livros por ano. Talvez, e seria até bom que tivesse isso, alguém poderia levantar a mão e dizer: pastor, eu não estou nessa média não, estou longe disso, eu estou acima disso. Aliás, o propósito de ministrar uma mensagem como essa, eu sou pastor dessa igreja, e eu sei que quando nós ensinamos as pessoas do púlpito, as pessoas pegam. Elas abraçam. E o propósito de um pastor tem que ser fazer com que as ovelhas cresçam. Cresçam em todos os sentidos. Então, eu estou aqui hoje com uma mensagem para você, para te impulsionar mais ainda para o seu crescimento. Você quer, o ano que vem, estar pensando a mesma coisa que você pensa esse ano? Ou você quer adquirir mais conhecimento daqui para lá? Agora, veja, eu estava pensando sobre a minha vida e eu vou fazer essa colocação sobre mim, mas eu quero que você pense em você. Em primeiro lugar, quantos anos você tem? Não precisa responder, só pensa. Quantos anos você tem? Um tem 12 anos, 14, o outro tem 15, o outro tem 20, 24, 30, 50, 55, 60 anos. Talvez alguém tenha mais de 60 anos aqui. Nós somos uma igreja bem jovem, né? Então eu acho que a maioria de nós é de 60 para baixo. Uma igreja bem jovem. A maioria de nós ainda, mais da metade tem de 30 para baixo aqui. Então, somos uma igreja jovem. Mas eu estava pensando sobre mim mesmo. 45 anos eu tenho.
Obrigado por você ter pensado que eu não pareço ter essa idade. Aí alguém vai dizer, não pensei isso não, pastor. Mas me dá uma chance. Então, eu tenho 45 anos e eu estava pensando. Eu estava pensando e meditando sobre esse assunto de hoje à noite. Porque faz algum tempo que eu estou trabalhando nisso. E eu estava com vergonha de mim. Vergonha de mim. Vergonha do pouco que estava lendo. Agora, eu comecei a ler com 16 anos de idade. Antes disso eu não lia, não gostava de ler. E normalmente a maior parte do brasileiro diz que não gosta de ler. Mas leitura é um hábito. É um hábito. E quando você começa a mergulhar na leitura e fazer disso um hábito, você começa a gostar de ler. E faz virar um hobby também. Ler se torna um relaxante. Ler se torna um refresco. Você lê e fica bem relaxado. Agora, por que a maioria de nós não gosta de ler? Eu disse para você pensar sobre a sua idade, não é? Então eu comecei a pensar, eu quero desconsiderar por um momento só, o tanto que eu li através dos anos, porque por mais que eu tenha lido bastante, mas eu ainda estou olhando para aquilo e vendo e pensando, mas eu poderia ter feito mais. E se eu tivesse lido mais, eu estaria mais à frente do que eu estou hoje. É claro que eu cheguei até aqui por causa do conhecimento, mas eu poderia estar mais longe. Quantos de vocês têm uma sensação de que vocês deveriam estar mais longe, honestamente? Eu tenho essa sensação, que eu deveria estar mais longe. Agora, o que nos prende? O que é que nos prende? Você sabe que é a maneira de pensar que nos prende? A maneira de pensar, a maneira que você pensa. Você é o que você pensa. Sim ou não? Provérbios 23, 7. Provérbios 23, 7 diz, porque como imaginação, em sua alma, assim ele é. Você é o que você imagina. Agora, a Bíblia diz em Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, por quê? Porque dele procede as fontes da vida. Do coração, quando você pensa nisso agora, eu quero que você pense no seu interior, o que há dentro de você. Do que há dentro de você, são as fontes para a vida, para a sua vida. Do que há dentro de você. Ok? E Romanos 12, 2... Romanos 2 e 2, 1 e 2, vamos ler o versículo 1 e o 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de nosso Senhor, de nosso Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 2. E não vos conformeis com este século. Essa versão diz século, outras vão dizer sistema, mundo, e você pode pensar em tudo isso. Não vos conformeis com esse sistema, com esse mundo, mas transformai-vos. Transforme-se pela renovação da vossa. Renovar é estar sempre mudando, renovando. Renovar. É possível estar renovando sempre. Sempre renovar. Como você faz isso? Pela renovação da vossa mente. E como você faz? Adquirindo conhecimento. Agora, você sabe que pela leitura você pode adquirir conhecimento. Você deve adquirir conhecimento. Agora, existem dois tipos de conhecimento: o conhecimento natural e o conhecimento espiritual.
É importante ter os dois, ok? O conhecimento natural é importante e o conhecimento espiritual. Mas claro que o conhecimento espiritual é muito mais importante. E hoje, enquanto vou estar encorajando você sobre sair desse lugar em que você se encontra para uma mudança de atitude na sua vida, eu quero lembrar um pouco a mensagem do pastor Ricardo Silva de ontem à noite. Ontem ele falou sobre o cuidado com o corpo, sobre o exercitar-se fisicamente, o exercício físico. E ele falou bem sobre o assunto, engraçado, e também falou muito bem, não é? Motivou muitos de nós na questão de sair do comodismo para se exercitar fisicamente. Você vê que essa igreja é bem eclética, né? E é muito cultural. Nós trabalhamos todas essas coisas aqui, né? E tivemos, como eu disse, uma boa mensagem com o pastor Ricardo ontem, falando sobre o exercício físico, que ele é importante, não é? E hoje, eu estou falando com você hoje sobre adquirir conhecimento, sobre fazer a sua mente valorizar, ser mais valorizada. Amém? Amém? Vocês não estão gostando? Mas vocês vão gostar. Porque eu vou ensinar algumas coisas aqui. E eu vou falar para você o que a leitura causa. E ainda vou dar dicas para você. Ok? Eu vou falar para você o que a leitura causa. Mas antes, em Provérbios 24:4, na NVT, se vocês tiverem. Provérbios 24:4 na NVT diz assim: pelo conhecimento seus cômodos se enchem de toda espécie de bens preciosos e desejáveis. Tudo aquilo que é precioso e tudo aquilo que é desejável ou são desejáveis, pelo conhecimento você adquire, e a sua casa, os seus cômodos ficam cheios de tudo que é bem desejável. Oh, meu Deus do céu. Pelo conhecimento. Então, veja, o que eu estou pregando hoje é de suma importância para você. E veja que eu dividi essa mensagem em duas partes. Recentemente eu preguei uma que, se você não ouviu, você pode ir no canal da Igreja Verbo da Vida Pirituba e ouvir, ou no meu próprio canal no YouTube. A busca pelo conhecimento é o título daquela mensagem. E a de hoje é: qual o valor da sua mente? E se a sua mente tem um valor hoje, e ela tem um valor, um certo valor, amanhã ela pode ter outro. E depois de amanhã, outro valor. E depois, outro valor ainda. E depois, você, se quiser, você pode crescer e nunca parar de crescer. Aleluia. Aleluia. Hoje nós vivemos numa época que o conhecimento realmente, em todos os sentidos, ele está disponível, não é? No que diz respeito a coisas espirituais, nós temos muitos livros, nós temos muitos ensinos, pregações. É necessário acertar, no sentido de quando você vai buscar o conhecimento, encontrar as fontes certas, porque nem todo conhecimento é lícito para você. Então é necessário ir na fonte certa. Mas há alguns anos atrás, há mais de 20 anos atrás, eu ficava pensando, sabe? Eu ficava pensando sobre... Eu lembro que eu tinha ouvido falar do Verbo da Vida, que estava em Campina Grande, que o Bud, o fundador, estava lá, treinando e ensinando aquelas pessoas. Eu tinha conhecimento por causa dos livros de um homem chamado Kenneth Hagin. E eu lia os livros dele, muitos livros, T.L. Osborne. E eu lia os livros dele, e eu ouvia falar de outros ministros americanos que tinha
uma vida extraordinária, um poderoso nível de entendimento e de conhecimento da palavra. E eu ficava pensando, puxa, eu queria essas coisas. Eu queria ser treinado por homens assim, eu queria ouvir mensagens assim, eu queria ler assim, eu queria ouvir pregações assim. E uma vez eu falei com Deus, isso há mais de 20 anos atrás. Eu falei com Deus, Senhor, e eu citei para ele, eu sei que tem esses ministros poderosos, eles são homens de Deus poderosos, e eu quero te falar uma coisa, Senhor, eu não tenho contato com nenhum deles, eles não estão próximos de mim, tudo que eu consigo ler e eu posso ler, eu estou pegando os livros para ler, mas eu queria que o Senhor soubesse o seguinte, se o Senhor colocar esse conhecimento nas minhas mãos, eu falei para Deus, há mais de 20 anos atrás, se o Senhor colocar esse conhecimento nas minhas mãos, o Senhor vai ver o que eu vou fazer com isso. Foi a minha oração. Coloca em minhas mãos esse conhecimento. E sabe, nós estamos falando de uma época onde a internet estava começando, onde o YouTube estava começando, então ainda era antes disso. Então não tinha muito material assim tão disponível como nos dias de hoje. Eu não frequentava uma igreja que eu podia entrar dentro da livraria dela e pegar qualquer livro e aquilo ia me enriquecer. Não, eu não tinha uma igreja assim. Então, eu falei com Deus, coloca esse conhecimento nas minhas mãos, Senhor. E o Senhor vai ver o que eu vou fazer com isso. E sabe, queridos, Deus foi abrindo para mim tantas coisas, mas tantas coisas que hoje eu tenho tanto, mas já faz mais de 15 anos que a resposta veio. E há mais de 15 anos atrás, Deus despejou uma avalanche na minha vida. Então eu olho para aquilo, e é claro que eu tenho me esforçado através dos anos para corresponder àquilo que eu prometi para Deus que eu faria e tenho feito. Porém, eu sei, porque eu sei que eu posso fazer mais, com tudo que há disponível hoje. Então eu posso fazer muito mais e eu vou fazer. E eu estou mais do que nunca encorajado a fazer e ensinar você para que você também possa fazer coisas grandes para a glória de Deus. Agora, nós não podemos, veja, ouçam, ter tanto material, tanta coisa, e nós estarmos desperdiçando o nosso precioso tempo com tantas coisas que são desnecessárias para a nossa vida. Desnecessárias. Sabe, hoje eu sei que a internet ajuda muito a gente em muitas coisas. As redes sociais, a gente se diverte muitas vezes com muito disso e tudo. Né, a mídia, todas essas coisas, elas ajudam a gente, mas por outro lado também prejudica. E eu estava pensando sobre a leitura, porque eu lia muito mais antes. Eu voltei à leitura como antes, mas eu lia muito antes, lia. E eu estava pensando sobre isso, sabe? Eu lia muito e tinha pouco para ler, material, eu estou dizendo. Hoje eu tinha diminuído na leitura e o tanto de material que eu tenho, eu não dou conta. Eu já li muito. Porém, eu tenho uma estante de livros com aproximadamente 600 livros. 600. Eu tenho um material em PDF, em EPUB, no meu celular, que tem milhares de livros. E agora eu estou olhando para aquilo e estou lendo todos os dias muito. Lendo, porque eu preciso corresponder a algo. Eu sei que o tempo é curto e eu preciso fazer algo ainda. Eu sei que eu já fiz um tanto, mas eu não estou satisfeito. Então eu sei que eu preciso de mais, e para isso eu tenho que aumentar a capacidade em mim. E como que aumenta a capacidade? Pelo conhecimento. Quanto mais você conhece, o seu valor aumenta nessa terra. Isso no que diz respeito a qualquer coisa. Eu vou falar com aquele lado de lá. Quanto mais você aprende, quanto mais você conhece, o seu valor cresce. Qual é o valor da sua mente? Qual é o valor da sua mente?
Então, eu estava fazendo as contas, 45 anos, se eu ler nos próximos 5 anos, ler, e não perder tempo com tantas coisas que estão aí disponíveis, mas eu ler e me preocupar com crescer, então daqui 5 anos, meu Deus do céu, a minha cabeça está desse jeito, daqui 5 anos. Agora, vamos pensar a curto prazo. Talvez você é daquela pessoa que vai dizer: pastor, eu realmente estou gostando da sua mensagem, mas eu tenho tanta dificuldade para ler. E tudo bem, eu não estou aqui para te acusar, não. Ok? Seja o que for que você quiser ter um resultado. O pastor Ricardo colocou para nós ontem uma foto, e ele fez uma montagem de como ele se vê, e ele está se vendo daquele jeito, né? Todo musculoso, todo forte, né? E ele se vê assim, ele não está, mas ele vai chegar, porque ele está determinado. Agora veja, ele não vai chegar se ele não se exercitar. Então, ele poderia dizer, é muito difícil, mas tudo que realmente tem valor tem um preço, gente. Eu vou falar de novo com vocês. Tudo que realmente tem valor, há um preço a se pagar. Então, você precisa ter uma mudança de atitude na sua vida hoje. Diga para si mesmo: hoje eu decido ter uma mudança de atitude. Pense sobre isso, pense sobre isso. Qualquer coisa que realmente tem valor, tem preço. E não é redundância, não. Amém? Qualquer coisa que realmente valha a pena, tem um preço. Então, se você quiser sair do ponto A para o ponto B, você precisa se mover. Ouçam, meus irmãos, se você quiser sair do ponto A para o ponto B, você vai precisar se levantar e sair. Então, é necessário dar uma guinada na sua vida, e alguns vão precisar realmente pegar e virar a mesa. Eu vou me levantar daqui, é hora de mudar o jogo, é hora de virar o jogo, é hora de ter uma mudança na minha vida, porque eu não vou viver o resto da minha vida sem mudar. Ou você está na igreja certa, Deus te colocou aqui. Nós não vamos deixar você confortável nessa igreja. Nós não vamos. Você vai ouvir mensagem após mensagem que vai ser como, irmão, vai ser como colocar parafuso na sua cadeira, e você vai ter que se levantar, porque nós vamos provocar você até você querer mudar. Você vai mudar, porque se você escolheu estar nessa igreja, você está numa igreja de doidos, onde eles não se conformam em estar no mesmo lugar. Eles querem lugares novos, coisas novas, lugares novos, e nós vamos atingir lugares novos. Nós vamos, irmãos. Você não vai ficar confortável nessa igreja, no que diz respeito a isso. Não vai, porque nós vamos provocar você. Não dá para ter as coisas de valor sentado, esperando cair do céu. Não é assim que acontece. Esperando cair do céu, não vai cair. Queremos uma mensagem equilibrada, balanceada, mas queremos uma mensagem que nos provoque. Uma mensagem que nos tire do lugar onde estamos para sair para um novo lugar. Queremos uma mensagem que provoque, que me diga: ei, está muito confortável aí, meu filho? Tá, agora ficou bom. Então, vamos lá, que não vai ficar confortável assim não. Você vai ter que sair do ponto A para o ponto B. Você vai ter que se levantar daí. Você vai ter que fazer alguma coisa com a sua vida, porque não pode ficar como está. Deus disse: crescei-vos e multiplicai-vos. O que quer dizer? Não vai ficar confortável. Você vai ter que crescer, e como alguns de vocês já sabem, crescer dói. Crescer dói. Estou com dores nas minhas pernas. É, filho, é porque você está crescendo. Crescer dói.
Então não vai ficar confortável, a não ser que você não queira crescer. A não ser que você está conformado com a vida que tem hoje. A não ser que você estiver conformado. Mas eu não estou. Eu estou grato. Eu sou grato por tudo que Deus já me deu. Eu sou grato por tudo que Ele já fez para mim. Sou grato por todas essas coisas. Mas eu não estou satisfeito. Não estou satisfeito. E eu vou crescer comigo. Aleluia. Em Daniel capítulo 12, versículo 4, o final do versículo diz que o conhecimento se multiplicará, ou como diz aquela versão, aumentará nos últimos dias. Agora, você sabe que isso não vai acontecer automaticamente para você de maneira individual? Sim, na terra vai aumentar, na terra vai crescer, mas individualmente falando, não vai acontecer, uau, acordei essa manhã cheio de conhecimento. Não vai, irmão. Não vai acontecer assim. O conhecimento se multiplicará. As coisas estão andando velozmente, estão correndo. E você precisa pegar a sua parte nisso. Agora, como nós estamos falando do conhecimento natural e também, principalmente, do conhecimento espiritual, eu quero que vocês leiam comigo Colossenses 2:3. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nós queremos crescer de maneira espiritual mais do que qualquer outra coisa, amém? Amém? Nós queremos crescer e nós vamos crescer. Sabe, ouçam, nunca foi o plano de Deus que alguém ficasse estagnado. Sempre foi o plano de Deus que houvesse crescimento, que você saísse de um lugar para o outro sempre. Deus desejou e criou você com essa capacidade. A capacidade de criar, de resolver problemas, a capacidade de avançar, crescer, estar num lugar hoje e depois estar em outro, porque você já cresceu. Por isso ele disse e abençoou: crescei-vos, multiplicai-vos, enchei a terra, crescei-vos. E tudo que o homem consegue ver com essa mensagem é olhar e dizer assim: ele está falando sobre crescer no sentido de ter bastante filhos. Isso também. Mas quando ele está dizendo crescei-vos, é de maneira individual também, é sobre você crescer e se expandir. E para você se expandir, você precisa expandir o conhecimento. Não se conforme com uma vida pacata, não se conforme com um negócio de você dizer para você mesmo e se convencer de que eu já tentei antes, pastor, eu não consigo. Para com isso. Eu imploro, não diga para você mesmo que você não pode. Não diga para você mesmo. Sabe, deixa eu te falar isso. A pessoa que diz que não pode, ela está certa. E a pessoa que diz que pode, ela também está certa. A que diz que não pode, ela não pode, é verdade. A que diz que pode, ela pode, e é verdade também. Porque aquilo que o homem pensa de si mesmo, assim é. Como o homem pensa, assim é. Se você pensa que não é capaz, então você não é capaz. Se você pensa que não pode, então você não pode. Mas se você pensa que é hora de mudar de vida, então você vai mudar de vida. Se você pensa que é hora, não importa quantos anos você tem. Por isso que eu fiz a pergunta: quantos anos você tem? Pessoas se formaram na faculdade depois dos 40, dos 50 anos. Smith Wigglesworth, que se tornou o grande e famoso apóstolo da fé, que ressuscitou 23 pessoas dos mortos, ele começou o seu ministério depois dos 40 anos. Nunca é tarde para começar, irmão. Nunca é tarde para começar. Se o Senhor não voltar, eu vou estar com 80 anos pregando com esse vigor que eu estou hoje.
com o mesmo vigor. Por quê? Como um homem imagina em sua alma, assim ele é. Sabe, queridos, muitas pessoas chegam na velhice, crente ou não crente, e alguns ficam com Alzheimer. Não tem que ser assim com você. Agora deixa eu te dizer, uma das coisas que ler previne é o Alzheimer. Outra coisa, você não vai ter depressão se você estiver lendo. Porque quando você está lendo, você não está preso no seu raciocínio, no seu mundo. Você está viajando para novos lugares na leitura. Então, duas coisas que precisam ser entendidas aqui agora. Você não vai ter depressão se ler. Você não vai ter Alzheimer se você ler. Algumas das coisas, você precisa pegar isso. É sério, pastor? Experimenta e fala comigo daqui a um mês. Eu estou pregando a verdade para você essa noite. Eu estou pregando a verdade para você, meu querido e minha querida. Eu estou pregando a verdade para você. Você vai sair de um mundo que era só seu para novos horizontes, para uma vida de viagem espetaculares através da leitura. Porque a leitura vai te levar para novos lugares. A leitura vai te fazer viajar sem sair do lugar. A leitura vai fazer você vai visitar lugares. Lendo. Tudo que você precisa é ser livre aqui. Tudo que você precisa é estar livre aqui. Quando você está livre aqui, nada te segura. É por isso que o apóstolo Paulo, mesmo dentro da prisão, ele se dizia livre. Quando você lê, ninguém te segura, ninguém te para. Então eu vou falar para você rapidamente 7 coisas que a leitura pode fazer por você de benefício. Pelo menos 7 coisas. Eu sei que tem mais, mas eu anotei 7 coisas aqui. Uma delas é que ela estimula a criatividade, a sua criatividade. Ler estimula a sua criatividade. Você vai ficar mais criativo lendo. Quantos gostam disso? Quantos gostam? Você vai ficar mais criativo. Quem vai ter tempo para depressão enquanto você está trabalhando? Criatividade, criatividade. Uau, cheio de ideias. Cheio de ideias. A outra coisa é que você exercita o cérebro. Então, o pastor Ricardo falou sobre exercitar o corpo. É muito importante. Tão importante quanto é você exercitar o seu cérebro. Exercitar. Então, a leitura vai causar isso em você. Você vai exercitar, e músculos crescem, sendo exercitados. Aleluia. Diga aleluia aí, vai. Meu Deus do céu, glória a Deus por isso. A terceira coisa é que você melhora a concentração e a memorização. Sabe, queridos, não aceite na sua vida esse negócio de você não conseguir ficar concentrado em alguma coisa. Não aceite na sua vida esse negócio de você não conseguir ficar concentrado. Pastor, já estou te ouvindo há mais de meia hora, eu não consigo muito ficar concentrado. Vai treinar e vai aprender, porque você precisa crescer e precisa ouvir mensagem como essa até o final, porque eu tenho coisas boas ainda para falar para você. Eu tenho coisas boas, você vai ficar preso em mim, ouvindo o que eu tenho para te dizer, porque eu sou o seu mestre e eu vim aqui para te ensinar. Eu vim aqui para te ajudar. Eu fui dado por Deus para a sua vida, para te ajudar. E você vai me ouvir, e você vai gostar de ouvir, e você vai crescer, e vai gostar de crescer, porque eu vim para te ajudar. Aleluia, aleluia. E você sabe, nós ajudamos uns aos outros. Eu aprendo com você, eu cresço com você, eu sou abençoado através da sua vida, e você através da minha. Aleluia. Nós nascemos com propósito, amém, gente?
Nós nascemos com um propósito. A quarta coisa é que você amplia o vocabulário e os conhecimentos gerais. E agora, sabe, eu estou falando sobre a importância da leitura de maneira natural e também tenho falado para você hoje aqui de maneira espiritual. Essas que eu estou trabalhando agora são as naturais. Então, a quarta coisa, como eu citei, é que você amplia o vocabulário e você adquire conhecimentos gerais. Oh, como é maravilhoso viver e saber. Viver e aprender. Viver e saber. Amém? Vocês estão me acompanhando? A quinta coisa, você desenvolve ideias e as habilidades de escritas. Oh, como eu melhorei, gente. Eu tenho melhorado sempre. Eu melhoro sempre meu português. E eu não tenho vergonha de ser corrigido, não. Deus mandou um chileno que aprendeu português mais do que eu não sei porquê. Culpa é minha, não dele. A culpa foi minha. E ele me deu algumas dicas. E você acha que eu fiquei bravo? Por exemplo, eu falei pela minha vida toda. A minha vida toda eu falei... para mim fazer assim, para mim poder ir lá, para mim poder... Então eu sempre colocava o verbo a seguir do para mim, sabe? Colocava o verbo. Para mim ir... Quantos de vocês sabem que é errado? Eu passei 43 anos não sabendo. 43 não sabendo que era errado, que eu falava errado. E hoje eu ouço algumas das minhas mensagens com vergonha de mim. Ai, meu Deus, que dor. Mas você não falou assim, cara. Para mim poder ir, para mim... Quantos de vocês sabem que é errado falar assim? Uma vez eu estava num certo lugar e eu acabei de pregar e nós saímos para comer. Há muitos anos atrás. Eu estava sentado conversando com eles e uma mulher falou assim: eu acho mó feio quando alguém fala... Aí ela citou isso aqui. Eu acho mó feio. E eu tô ali pensando, será que eu falo assim? Anos depois eu descobri que era eu. Que ela achava feio falar. Era eu, infelizmente. Mas na época eu não sabia nem por que era errado. Porque se você não sabe por que é errado, você não vai corrigir. Não pode colocar o verbo depois do para mim. Entendi. Agora eu entendi. Então o chileno veio e me ensinou. Não vou dizer quem é o chileno. Que de chileno não tem nada. 6. Desperta o senso crítico e a sensibilidade analítica. Sabe, as pessoas se tornam massa de manobra, sabe por quê? Porque elas não sabem. Elas não têm conhecimento. Então, vira massa de manobra, é manobrado. Alguém guia elas e elas vão. Agora, quando você adquire conhecimento por meio da leitura, você desperta o senso crítico, analítico e a sua sensibilidade analítica, como eu falei. Você desperta isso. Então você começa a se fazer pergunta: por quê? Por quê? E sabe que a resposta é escrava da pergunta. Ela sempre vem após a pergunta. Só que ela só vem se houver a pergunta. Vocês me ouviram? Eu vou falar de novo. A resposta é uma escrava da pergunta. Mas ela só vem, ela só aparece quando há a pergunta. Amém? Então, é necessário fazer pergunta. É necessário você se fazer pergunta. Amém? Aleluia. E a sétima coisa é que transporta o leitor para um outro universo. Quando você lê, você é transportado para um outro lugar, um outro universo, um outro mundo. Você é transportado por meio da leitura. Você é levado. Então, você precisa ler. Você não pode estar na estatística. Você deve quebrar a estatística. E se depender de mim, essa igreja vai estar em outro nível
com relação à leitura e adquirir conhecimento. Outro dia eu falei que se você entrar naquela livraria com as luzes apagadas, tudo escuro, pegar um livro lá e sair para ler, você vai acertar. Porque ali tem livros selecionados para você. Agora, você pode pensar, se quiser, ele está querendo vender. Pode pensar o que você quiser. Mas aquela livraria ali não está ali para adquirir dinheiro, está ali para abençoar a sua vida. E ela tem abençoado e vai abençoar. Porque nós não queremos só que você compre os livros, nós queremos que você compre os livros e leia. Porque senão não vai atingir o objetivo. O objetivo é comprar o livro e ler o livro. Ler. Amém? Agora eu vou dar para vocês algumas dicas pessoais de leituras, ou para você começar a ler. Não vale dizer, gente, somente que não gosta de ler e não fazer nada. Tudo bem não gostar de ler, ok? Tudo bem. Você nasceu numa cultura pobre nesse sentido, infelizmente, ok? Então, eu não vou te culpar por você não gostar de ler, mas eu posso te culpar por permanecer não gostando de ler. Sim ou não? Sim. Eu posso te culpar por permanecer não gostando de ler. Eu cresci não gostando de ler, mas não é mais assim. Não é mais assim. Eu gosto de ler e eu estou lendo muito. E eu tenho tanta coisa para ler. Não vou conseguir acabar tudo que eu tenho para ler, mas eu também não vou parar. Porque eu não vou parar de crescer. Eu não vou parar de crescer. Então, dicas para você poder ler. Mas antes eu quero ler isso aqui que eu anotei. Viver sem ler é perigoso e te obriga a crer no que te dizem. Viver sem ler é perigoso e te obriga a crer em tudo que te dizem. Certo? Então vamos lá, dicas para você começar a ler. Para você começar a praticar a leitura. Número 1, e lembre-se que é a minha dica pessoal, ok? São as minhas dicas pessoais. Comece por um livro pequeno. Ok? Comece por um livro fino, um livro pequeno. Você não pode, já que você não gosta de ler, pegar um livro grosso. Isso vai te desestimular. Isso não vai te ajudar. Então, você tem que pegar um livro pequenininho, e aí você começa a ler, depois passa para outro pequenininho de novo, ainda não muda. Você vai adquirir o hábito da leitura. E para isso você vai precisar começar de algum lugar. Tem que começar de baixo. Não tenta... Me dá esse livro grossão. Eu ouvi a mensagem aqui. Ele vai estar jogado na sua cabeceira daqui a pouco. Sem ter sido lido. Leu 2 páginas, jogou lá do lado. Não vai ler assim. Então você precisa começar com os livros finos e pequenos. E aí você vai trabalhando essa habilidade de ler. A segunda coisa é você precisa ler, ou deve começar com 20 minutos por dia. Marca lá, 20 minutos. Vou ler 20 minutos hoje, 20 minutos amanhã, 20 minutos depois de amanhã. Você vai descobrir depois de um mês que você leu muito. Por 20 minutos, das 24 horas que você tinha. Amém? Vocês estão pegando? 20 minutos por dia de leitura vai te impulsionar muito. Ok? Agora, se o livro que você pegou não te estimulou, mude para outro. Não está te ajudando, muda para outro. Sabe, queridos, nesse processo de ler, eu já estava lendo há anos, mas eu peguei um livro de um autor, e a princípio eu estava tentando ler, e eu pratico isso, na verdade. Estava tentando ler, não estava saindo daquilo. O que eu fiz? Eu joguei ele de lado e peguei outro. Acabei. Anos depois eu voltei naquele livro e eu comi aquele livro. Eu comi. Sabe, eu falo com essa raiva, porque não vai me parar. Eu comi aquele livro. Mas, a princípio, você tem que ter sabedoria. Você pega, não está conseguindo ler, põe de lado, mas não para. Realmente eu não sirvo para ler, não. Você serve sim. Você serve, você vai ler, você vai sair daí, você vai acostumar, você vai crescer. Então você vai ler. Agora põe de lado, pega outro, leia.
E aí você, daqui a pouco, vai estar lendo, dá esse livro aqui, eu vou acabar com ele agora, eu vou acabar com a sua raça. Você tem que olhar para eles assim. Amém? Vocês estão aceitando as minhas dicas? Existem diversos autores com múltiplas formas de escritas. Descubra qual você mais se identifica. Então, os escritores, eles têm os seus próprios jeitos de escrever. E você tem um jeito que você gosta mais, que você se adapta melhor. Tem um jeito que você curte. Alguém diz, eu não gosto do livro do fulano de tal, mas do ciclano de tal eu gosto. Então, pega livros dele, vai lendo o livro daquele que você gostou. Vai lendo. E aí você vai se apaixonar pela leitura. Amém? Nada do que está sendo falado essa noite é sem valor, gente. Nada, não perca nada do que está sendo falado. Você vai sair, como eu disse, desse lugar de não ler para um lugar onde você vai falar, pastor, faz 30 dias desde aquela mensagem. E sabe de uma coisa, pastor? Eu não sabia que era tão bom ler. Eu não sabia que era tão gostoso ler. Vai descobrir. Você vai descobrir que é gostoso ler. A história mostra que quem lê mais é mais inteligente. Amém? Quem lê mais é mais inteligente. E eu vou te dizer o que vai acontecer nos próximos anos. E o que eu vou dizer está baseado em algo. Eu sei que a leitura sempre causa o que eu vou dizer, mas vai acontecer mais ainda, porque as mídias sociais está roubando mais ainda as pessoas. Está tirando cada vez mais delas. Elas estão lá passando imagem após imagem, não estão lendo nada, porque aquilo que você lê nas figurinhas não tem o mesmo valor. Eu não sei se você sabe disso. Pastor, eu leio bastante no Instagram. Não vale a mesma coisa não. Não tem, porque não forma ideias, aquilo não forma ideias. Vocês estão entendendo? Aquilo são coisas soltas que não formam um conjunto de ideias que faz você pensar na mesma coisa e viajar na leitura. Então, ideias soltas, coisas soltas, só bagunça a sua mente. Eu não sei se você sabe, mas isso bagunça a sua mente. Ideias soltas daqui e dali. Eu leio bastante. Eu leio o Instagram todo dia. Não está te ajudando. Não está te ajudando. Está solta essas coisas. Então, eu não estou falando contra o Instagram, as redes sociais, apesar de eu ter tirado dos meus aparelhos. Mas eu não estou falando contra. Você pode ver lá, tá tudo bem, se você consegue se controlar. Mas eu recomendo para você, se você quer puxar as rédeas, se você quer puxar o freio de mão, se você quer puxar o controle de volta para sua mão, fica um tempo sem e começa a ler. Fica um tempo sem ela, sem essas redes e começa a ler. Depois, lá na frente, você decide o que fazer. Porque agora você já está com o controle na mão. Mas antes de estar com o controle na mão, aquilo vai chamar para você mais a atenção do que os livros. Aquilo vai te atrair mais do que os livros. E eu preciso que você leia, porque eu quero ver minha igreja crescer. Eu quero ver você em outro nível, crescendo em outro estágio, e mais outro, e mais outro, e mais outro. A alegria do pastor é saber que as pessoas têm testemunhos. Pastor, eu cresci. Pastor, eu avancei. Pastor, eu saí do ponto A para o ponto B e já estou saindo do B para o C. Pastor, eu quero mais, eu quero mais. Prega, pastor, prega. Você vai gostar cada vez mais das pregações. Não vai ser pregações que você se cansa. Não, você vai falar, eu preciso ir para o culto, porque o pastor e os pregadores vão me dar uma injeção e eu vou sair de lá mais a fim de fazer mais alguma coisa. Oh, aleluia. Vocês estão me ouvindo? Não vale a pena viver a vida e continuar no mesmo lugar. E aí eu encontro você o ano que vem. E aí, irmão, como é que está? Na luta. Não vai valer a pena você estar sempre na luta e nunca sair dessa luta. E se a luta fosse uma nova e depois uma nova que você já venceu, mas qual é a luta? Aquela, pastor, que eu te contei o ano passado. Aquela de 20 anos atrás. Não, se for uma nova luta que você está derrubando cada vez mais, eu vou para a luta e derrubo ela. Beleza, tá tudo bem estar na luta. Eu posso te encontrar na luta, mas tenha uma palavra de vitória para me dizer. Tenha uma palavra de dizer assim, lembra aquela última, pastor? Eu derrubei. E depois veio outra depois daquela, eu derrubei também. E veio outra, e eu derrubei também. E eu já estou numa nova e estou derrubando também. É esse tipo de
de conversa que eu quero ouvir da sua boca. Um tipo de conversa de alguém que está vencendo, alguém que está ganhando, alguém que está avançando. Não alguém que vive prostrado. Você não entende, pastor. Você não sabe o que eu passo. Eu vivo no mesmo mundo que você. Eu estou na mesma terra que você. Eu sei o que é isso. Eu sei porque eu passei e eu vou continuar passando. Aleluia. No mundo tereis aflições. No mundo passais por aflições. Outra versão diz: passais significa passar, nunca se prostrar. Você é o que você se vê. E tudo que você disser para mim, pastor, mas olha, veja bem, é diferente comigo. Eu vou dizer, você está certo, é diferente mesmo com você. Porque você é o que você vê. Pastor, comigo não é assim que funciona. É verdade, com você não é assim que funciona. E eu estou pregando para você mudar isso. Pastor, eu vejo diferente. É verdade, você vê diferente. Mas eu estou pregando para você mudar essa mentalidade. Quantos querem desfrutar de coisas boas? Desfrutar de coisas boas nessa vida. Quantos querem? Eu li para você que por meio do conhecimento a sua casa fica cheia de tudo que é bem precioso e desejável. Sobe a banda. Sobe a banda lá. Você recebeu alguma coisa aqui hoje? Aleluia.